Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia nesse fantástico, né? Porque para mim é fantástico Jaraguá Tênis Clube. Ou coisa boa, Jaraguá Tênis Clube. Principalmente com a diretoria, que eu já estou chamando de atual, mas não é tão atual assim, né? Que vem fazendo um trabalho maravilhoso, que climatizou o clube, que as festas, principalmente o vermelho e preto, são fantásticas. Enfim, o Jaraguá Tênis Clube é a nossa casa, é a casa do Almoçando com a Notícia. Escreveu, não leu, a gente está aqui é a base. Eu sempre digo, o Almoçando ele pode ser feito aqui, ele pode ser feito qualquer dia desse, vou fazer lá no Detran, pode fazer no Detran. Onde tiver espaço a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas o Jaraguá é aquela casa da gente que há anos a base fica sendo aqui. Mas vamos lá que a gente vai fazer um programa bom, eu tenho certeza disso, porque hoje nós vamos fazer um balanço do que aconteceu nesse carnaval, fora outras coisas e o que vem por aí em matéria de Detran, SMTT, Lei Seca, Polícia Rodoviária Federal, está tudo aqui com a gente, que é para a gente conversar mesmo para valer. E claro que no topo, porque eu liguei para ele e disse assim, você que monta o programa, eu não quero nem saber quais são os outros convidados, recebo maravilhosamente bem, mas quem convida é você, meu caro e querido amigo Antônio Carlos Gouveia, que se você falasse ninguém sabe quem é, mas é o Cacá, o presidente do Detran. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde a você, Geraldo, boa tarde aos que aqui na mesa se fazem, cumprimentar a sua esposa que está dando alegria também de hoje participar desse programa conosco, cumprimentar os seus telespectadores e dizer que para mim é mais do que uma alegria, é motivação de nós renovarmos sempre a amizade e o bem-querer num momento como esse, onde está trazendo informação à população, está trazendo esclarecimentos e mostrando aquilo que a gente tenta fazer de melhor, que é uma fiscalização contundente para minimizar as tragédias, que é o acidente de automóvel. E o carnaval do ano passado foi uma primeira experiência nossa, mostrando que a palavra de ordem e integração resultava sempre num raio de ação maior, e esse ano não foi diferente. A Polícia Rodoviária Federal na pessoa do nosso querido inspetor Alcântara, a SMTT na pessoa do Dr. Tássio em Maceió, como do própria cidade de Arapiraca, Palmeiras dos Índios, quer dizer, através das suas secretarias de transporte, vinculou a possibilidade do Detran coordenar todo um grupo de trabalho, buscando sempre como uma meta a inexistência de trânsito com acidentes. O trânsito, ele para ser seguro, cada pessoa tem que fazer a sua parte. Sem dúvida alguma. E o Detran de Alagoas tem feito várias campanhas justamente buscando, nesse momento, uma conscientização. E os números refletem a certeza de que vale a pena. O Antônio Monteiro e o Bandeira aqui estão justamente para trazer à população e aos seus telespectadores os esclarecimentos de que a Operação Lei Seca representa mais de 1.500 abordagens só no período do Carnaval, mas representa também a certeza de que o álcool e a direção não vingam. Não vingam, não combinam, realmente não combinam. E isso não aconteceu só aqui, não. Nós tivemos dados importantíssimos esse ano de todo o Brasil. Se não me engano, o último que eu li agora foi de 50% a menos os desastres automobilísticos em todo o Brasil, nas estradas federais. É isso, Alcântara? Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Inspetor Alcântara, gente boa, até debaixo d'água. Obrigado. Cumprimento a todos aqui presentes. E realmente nós tivemos um carnaval muito exitoso no tocante a acidentes de trânsito das rodovias, não só em Alagoas. Alagoas nós não tivemos registro de mortes nos acidentes. Graças a Deus, nenhum. Mas no país como um todo, os números foram muito bons. Tivemos uma redução em torno de 50% no número de feridos, de gravidades. E também observamos a nível nacional uma redução no número de mortes também. Eu acho interessante porque realmente isso vem acontecer após a Lei Seca ser tão trabalhada como vem sendo em todo o país. Isso, sem dúvida alguma, demonstra de que havia acidente por conta de bebida. Sim. Mas existe acidente também por conta de outras coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui para ver quem quer falar sobre o assunto, que é o sujeito viaja desavisado. Viaja com um carro que não pode estar na estrada, viaja com um carro que não viu nem o óleo como está, que viaja com um carro descalibrado. Enfim, ele não tem atenção com o carro. Eu queria que alguém falasse sobre isso. Eu queria só fazer um registro acerca disso, que a imprudência, na maioria dos acidentes, é a certeza de que o cidadão abusa da sorte. Perfeito. Você está trafegando numa via que está lá, faixa contínua, proibindo qualquer ultrapassagem. E o cidadão ainda assim insiste em fazer uma ultrapassagem, tendo a colisão de frente, levando não a óbito a ele, como também a outra pessoa, como a pessoa da família dele. É verdade. Agrega-se a tudo isso a condição da estrada. Vou dar um exemplo. Quem vai daqui para Pernambuco vai na pista dupla.
E essa pista dupla era uma pista de mão indo e voltando. E agora passou a só ida. E eles constroem uma segunda. Mas às vezes essa edificação, ela traz uns critérios que necessariamente não remete se fosse uma coisa projetada na origem. Perfeitamente. E às vezes é uma curva que tem uma forma sinuosa, que não era para se ter. Então tudo isso também não é só o condutor que tem a culpa. É uma série de fatores que agregam para uma mudança de comportamento, para uma atenção dobrada de quem vai pegar uma estrada. Claro. Agora, as condições de segurança do carro, elas remetem nas operações de fiscalização todo um equipamento de abordagem. Carros que têm uma sinalização queimada, carros que têm uma rodagem, ou seja, os pneus num período de duração muito acima daquilo permitido. O carro está rodando 60 mil quilômetros, os pneus carecam, o cara insiste. Então, por trás disso, tem todo um contexto que as fiscalizações, as blitz, elas fazem uma verificação. Agora, por trás disso tudo, também tem o delinquente. Tem o meliante que utiliza do automóvel para empreender uma fuga ou para se evadir de um distrito da culpa por alguma situação que ele cometeu e utiliza o carro como uma ponte de se safar daquela situação. Então, nas próprias abordagens, quer seja da Polícia Rodoviária Federal como da Lei Seca, se faz também essa conotação, porque o próprio agir do condutor já demonstra que ele tem algum tipo de comprometimento. Está devendo alguma coisa. Para perplexidade minha, enquanto diretor do Detran, no mês de janeiro foi intensificada as blitz nas regiões de praia, Barra de São Miguel, Paripoeira, Maragogi. E a quantidade de pessoas que transportavam drogas para utilização era gigantesca, o que me deixava numa perplexidade muito grande, porque essa droga ela pega na blitz e era destruída ali mesmo. Mas você veja a irresponsabilidade dessas pessoas, que o álcool tira ele do contexto. E a droga? Mais ainda. Mas eu ia lhe puxar exatamente sobre isso. Por que nós temos uma lei tão violenta como é a Lei Seca, e precisava ser, e nós não temos uma lei anti-usuário de droga, que é muito pior do que o álcool? Por isso que eu fiz a provocação de trazer esse assunto, para mostrar que as legislações elas avançaram muito. O mundo moderno ele requer sempre essa habilidade, esse contexto, mas o Detran de Alagoas, inclusive, está capitaneando a nível nacional através do Denatran. Isso aí, existe a necessidade e uma obrigatoriedade para o exame toxicológico para caminhoneiros. Perfeito. Mas por trás disso existe um esquema muito grande com os laboratórios americanos para ganhar dinheiro. E eu, particularmente, tenho uma restrição enorme a isso, porque eu acho que ele é danoso e nocivo para o caminhoneiro que necessariamente precisa fazer esse exame toxicológico. Agora, o modus operandi do exame é que é um absurdo, porque são 2 ou 3 patentes, que essa coleta tem que ser feita de forma rápida, mas tem que ser mandada para os Estados Unidos, porque os laboratórios do Brasil não têm ainda as adequações para isso. Então, o exame toxicológico ele vai ser uma realidade no futuro. Entretanto, hoje, ele não pode ser implantado para o usuário normal de veículos, porque não há estrutura nos laboratórios que possibilite e permite, porque você tem que fazer o exame ali em loco, ou seja, da saliva. Mas você reconhece que é uma necessidade. Eu reconheço que o bafômetro ele foi um avanço. Claro. Quem se falava do bafômetro há 10 anos atrás desmaiava, porque achava que era algo que era impossível. Perfeito. E hoje nós temos vários mecanismos de controle. O Detran de Alagoas está implantando no ano de 2016 o talonário eletrônico. Vai ser uma revolução para todos os agentes de trânsito que estejam vinculados ao órgão, no sentido de que aquele talonário que é feito de forma manuscrita, há passível do cidadão errar no preenchimento, no enquadramento. Não tenho dúvida. O talonário eletrônico vai ser uma maquinazinha como essa do cartão de crédito, onde o cidadão só bota a tipificação da infração. Já sai aquele lingote, contudo não há risco nenhum, porque isso traz uma certeza de que o agente de trânsito ele é muito tensionado pelo próprio usuário, porque o cidadão às vezes não tem aquela paciência de uma abordagem do bafômetro e sai do carro já agredindo, e o cidadão nervoso, é um ser humano como nós, ao preencher, termina criando uma equipe. Mas a agressão nos casos de trânsito, você toca num assunto interessante, ela existe mesmo. Parece que é uma reação do cidadão não habituado que diz, na hora que eu for sair para agressão, eu vou resolver o meu problema. E não é nada disso. Na verdade, não é nada disso. Ao contrário. É ao contrário. Deixa eu conversar com o meu amigo Tássio Melo, que é o secretário de transporte de Maceió, é o superintendente da SMTT. Tudo bem, Tássio? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os telespectadores. SMTT Maceió também comemorando, nenhum registro de óbito durante o carnaval correlacionado à questão de trânsito e aos acidentes. Diminuição também no número total de acidentes em mais de 25%. E também isso é reflexo das leis
aí de trânsito vem cada vez mais apertando contra aqueles delinquentes, como bem falou o Cacá aí, como também aumentando os valores das autuações, que infelizmente os brasileiros parece que só entendem quando começam a sentir no bolso essa punição. Tudo bem. Mas eu quero aproveitar, até para você falar esse negócio de punição de sentir no bolso, eu quero aproveitar para falar um negócio. Eu viajo muito para Recife. Ora vou pela BR, ora vou para Gravatar, pela outra. Eu não me lembro em qual foi uma delas aí, que um dia me apareceu uma multa lá em casa do DENIT. E a multa dizia, repare que estranho, excesso de velocidade. A multa ali tinha que passar em 80 quilômetros, tá? Eu passei em 88, que eu acho que a diferença entre 80 e 88 é muito pequena. E logo embaixo vinha uma observação impressa dizendo o seguinte, que a multa, naquele caso, era possível que você utilizasse até 20% a mais da velocidade. 20% a mais da velocidade de 80 é 96. E eu fui multado com 88. Tem alguma coisa errada, não tem? Existe uma resolução do CONTRAN exatamente que estabelece os valores de como poderia dizer, de tolerância exatamente da velocidade. Quanto mais aumenta a velocidade, fica a tolerância também, ela aumenta. Diminui, claro. Não, ela aumenta o número real dela. Não é o percentual. O que estabelece o percentual é exatamente a tipificação da infração. A infração ela pode ser de duas formas correlacionada à velocidade. É uma grave de R$ 127 quando ela excede em até 20%, que talvez, e pelo que foi relatado, foi o que aconteceu, ou quando ela excede acima desses 20%, e também de 50% também, que aí você tem outras punições, ela agrava. Tudo bem, ela mas é 3 vezes o valor. O condutor, ele não é esclarecido sobre isso, ele recebe a multa em casa e não é esclarecido sobre esse tipo de coisa. Por outro lado, vamos e venhamos, eu não estou defendendo que ninguém tenha que dirigir errado, nem fora de velocidade. Mas se você está numa estrada normalmente, não tem aviso de nada, não tem coisíssima nenhuma, e você passa a 88, você está com excesso de velocidade, eu acho que não está. Numa estrada boa, eu acho que não está, mas enfim, é para se respeitar. Não, claro, fazer análise disso daí, inclusive, né, como é do DENIT de uma outra instituição, não conheço o trecho, né, como você tinha falado. O trecho é perto de Caruaru. Não, eu estou dizendo, não conheço o trecho, a parte de sinalização, aí fica mais difícil a gente... Ele ainda coloca um negócio. Deixa eu ver se eu me lembro a palavra certa. Como é o nome do radar? Radar. Como é? É como se fosse camuflado. Não dá, não estou pegando agora. Mas é uma espécie de radar oculto ou camuflado. Nesses próprios pardais, quando você passa, você nota o seguinte, se você vier com 80 km, ele sai 70. Olha o microfone, por favor. Pega o microfone. Ele já uma dá outra tolerância, né? Tolerância. Se você passa com 80 km no carro, você pode prestar atenção que lá sai 72. Ele é calibrado então, sempre um pouco a menos. Se veio com 88, se passou com 88, então já vinha com mais de 90 km no carro. Pode prestar atenção. Acho tudo muito errado. Acho que as coisas têm que ser precisas, porque nós estamos vivendo no tem que mundo da transparência, não é? Transparência, né? Nós estamos, eu vou entender agora e vou querer que qualquer um entenda um cálculo como esse que você acabou de fazer. Fica difícil. Eu acho que nessas coisas se peca na lei. Né? Mas, no entanto, você que fazem um trânsito, procuram fazer um trânsito melhor aqui, esse é o grande papel. E é sobre isso que eu queria com você também, Tássio. Qual é a grande diferença que você vê entre fiscalizar um trânsito numa cidade grande, como é o caso de Maceió, ou fiscalizar o trânsito nas estradas ou em todo o estado? Eu sou da Polícia Rodoviária Federal, assim como o inspetor Alcântara, e o meu conhecimento que tinha de trânsito era exatamente na parte de rodovias. Não tinha ainda o conhecimento
e foi uma grande experiência essa na SMTT, do trânsito urbano, que ele é completamente diferente, é uma dinâmica diferente, mas que a forma de se trabalhar, você termina sempre visualizando o que está acontecendo exatamente nesse bate-papo, bem falou o Cacá aqui, que é a redução de acidente de trânsito. Isso aí não tem Redução, dúvida. esse daí é o enfoque maior. A gente só tem que fazer a modificação e a leitura dos dados que nos são trazidos exatamente dos locais aonde aquele acidente acontece. A Polícia Rodoviária Federal tem, por exemplo, o Rodovida, que é um sistema e um projeto feito pela Polícia Rodoviária Federal para analisar aonde são os locais que acontecem os acidentes, Perfeito. os horários onde acontecem os acidentes e o porquê daquele acidente. Agora você veja bem que o Cacá tocou nesse assunto, quando ele fala, por exemplo, sobre a duplicação de estradas, e aquela estrada antiga, que passou a ser uma outra via, né? Uma exato. outra via, ela não é colocada da mesma maneira que a nova. Exato, exatamente. Provocadora de acidente. E- Você colocou muito bem isso, cara. Exatamente. Muito bem. E esse estudo daí a gente tem como fazer também na cidade. O que é que acontece? Não tem a sinalização. O acidente aconteceu porque tem uma grande quantidade de avanço de semáforos naquele local. Os pedestres não estão visualizando, por exemplo, a sinalização horizontal, a sinalização vertical, perfeito. ciclovia, que é um grande problema das cidades brasileiras, a tentativa de implantação dessas ciclovias. E tudo isso a gente tem que fazer uma análise. Apesar da dinâmica diferente do trânsito, o objetivo é sempre o mesmo. É diminuir a quantidade de acidentes de trânsito e principalmente preservar a vida das pessoas. Não tenho dúvida. Meu querido amigo Antônio Monteiro, que deu um show aqui no último programa com uma equipe enorme, junto com o Bandeira, que fizeram miséria, não foi, Monteiro? Mostrando como é que funcionava a lei seca. Tinha o quê? Tinha umas oito agentes da lei seca fazendo aqui lei seca, fazendo bafômetro com todo mundo, né, Monteiro? Como é que está entre o ano passado e esse ano, como é que está a aceitação do motorista para o bafômetro? Boa tarde, amigo. A grande diferença do ano passado para esse ano foi justamente a interiorização, né? O ano passado, quando a gente esteve aqui no programa, a gente estava vindo do Carnaval, né? E tinha sido aquele resultado fantástico, que foi o 0 morte no HGE. Exato. E graças a Deus a gente repetiu novamente 0 morte no HGE. Perfeito. Tá? E aí, com a determinação do governador Renan Filho, né, no projeto que o Cacá abraçou junto com o nosso secretário, doutor Alfredo, foi interiorizar a lei seca, né? Maceió, era interessante a gente fazer operações onde fazia 300 testes de etilômetro e só dava 2 recusas. Então a cidade já estava acalmada, as pessoas já tinham entendido, né, que não podia mais beber e dirigir, que essa mistura não dava certo. Então começamos a partir para o interior do estado. Então fizemos ano passado mais de 30 cidades, né? Cidades que Mais nunca... de 30 já? Mais de 30 cidades somente ano passado. Então cidades que nunca tinham recebido a Operação Lei Seca, né? Foi feita a operação e a gente observava que, por exemplo, tem cidades onde o juiz determina que não use o capacete, né? Então todo motoqueiro não usa capacete. É absurdo, mas Pois é, pensa na segurança de assalto, né, da questão assalto, e esquece que o motociclista, ao cair sem capacete, é quase que certeza da morte. Porque nada ele vai ter um traumatismo craniano e vai ter uma sequela grave ou até a morte. Então foi interessante a gente chegar. E aí um ponto que a gente comentou muito nesse carnaval, fomos ao Pontal do Peba. O Pontal do Peba nunca tinha recebido fiscalização de trânsito, né? Então é aquela festa, vamos chamar de desorganização dos veículos circulando pela praia, né? Quadrimotores? Quadriciclos, moto, carrocinhas, caminhão, ônibus, tudo circulando pela praia, é um verdadeiro absurdo aquilo ali. E aí montamos a Operação Lei Seca lá pela primeira vez, e aí a gente estava brincando, né, que nem 10 motoristas abordados passaram no teste. E abordamos mais de 30, 40 motoristas. Então, praticamente nem 10 passaram no teste. Então, o pessoal não estava acostumado, vinha da operação. E aí, a região de praia, carnaval, festa, bebedeira. Qual foi a metodologia aplicada a eles? Porque deve ter um problema educacional também aí em determinadas cidades. Não, o Detran ele investe desde a Operação Verão, que se mostrou, né, durante todo o período de novembro, dezembro, mostrando isso, que a gente entraria com a Operação Lei Seca em todas as cidades, né, e que as pessoas já tivessem a conscientização de que não pode misturar, porque sempre coloca. A nossa missão maior é a questão da vida. Então,
foi massificado já a questão de campanhas educativas, né, tanto do município, como do governo federal, como do estado, demonstrar que não cabe mais o motorista ainda misturar bebida e direção. E aí, quando foi no carnaval, a gente avançou todo o litoral, diferente do ano passado, que a gente só atendeu Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio. Esse ano a gente fez Penedo ao Maragogi. E aí, voltando a essa questão do PEBA, a gente já tinha passado lá na semana anterior, tinha conversado com alguns comerciantes, tinha conversado com alguns donos de pousada, e a gente já tinha sondado mais ou menos como é que funcionava a dinâmica de lá. E era interessante que os donos de pousada estavam pedindo realmente a fiscalização, que a fiscalização fosse, porque não é que vai afastar o turista, nem é que vai atrapalhar a festa de ninguém, é você ordenar, é você organizar, não ter aquela confusão que é ali, que eu não, sinceramente, eu não sei como é que não acontece acidente, atropelamento de crianças na beira da praia, porque você tem criança jogando bola, caminhando e o veículo passando junto. Não dá para ser assim, de jeito algum. Então, assim, a postura da operação, ela manteve a mesma postura, né? Houveram 2 prisões, houveram 16 recusas, tá? Mais 3 administrativos, trabalhamos junto com o BPRV, a gente dentro, próximo à praia, BPRV na rodovia. Então, assim, foi bastante interessante observar, e esse contato que a gente tem com o público é interessante, que lá vem uma senhora, não, porque você está multando meu marido, que não sei o que e tal, como é que vocês vão fazer isso numa praia? Eu disse, minha senhora, como é engraçado, a senhora está dentro de um veículo com o motorista alcoolizado, colocando a sua vida em risco, colocando a vida dos seus filhos em risco, e a senhora vem reclamar com a gente que acabou aqui e possivelmente salvar a vida da senhora. Então, assim, no interior ainda tem muito essa postura por falta de fiscalização. Então, é essa metodologia de trabalhar em parceria, de trabalhar junto com o PRF, de trabalhar junto com o BPTrans, trabalhar junto com as SMTTs. Eu vim de um evento hoje de manhã com a SMTT de Rio Largo. Então, é somar cada vez mais com as SMTTs para que a gente possa atingir realmente todo o estado, né? É projeto do governador Renan Filho, colocou como das metas do Detran para esse ano a questão da sinalização das cidades do interior. Então, a gente também está avançando, faz parte também da minha coordenação de segurança do trânsito, nesse projeto que o doutor Antônio está à frente dele, de fazer o projeto de sinalização do interior. Então já estamos com 8 cidades prontas, e até o final do governo, a meta são 80 cidades até o final do governo. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois dos nossos comerciais, porque eu inclusive enxergo um estado como esse, altamente turístico, com uma falta de sinalização total, mas não só aquela sinalização de segurança, a sinalização turística mesmo. Por que não aproveitar melhor as estradas principais e fazer com que as outras cidades sejam mais vistas e mais visitadas em função de uma sinalização turística bem feita? Mas deixamos isso para depois dos comerciais. Lembrando a vocês rapidamente do buffet da Isabel Pinheiro, que nos acompanha há 9 anos, não é brincadeira. Daqui a pouco vamos tirar umas fériasinhas, mas são só umas fériasinhas. Lembrar do lançamento do Riacho Doce, Beach Residence, o nome está dizendo onde é, no Riacho Doce. Quase todas as unidades estão vendidas, mas vale a pena você conhecer 303 apartamentos, todos virados para o mar, todos sem exceção. Estamos falando de carros, temos que falar da Ecoprime. A Ecoprime é uma loja que tem ali, logo depois do Palato, em que você leva o seu carro, eles gastam meio litro de água e o seu carro sai como se tivesse saído da fábrica. É impressionante. Realmente vale a pena conhecer. Outra coisa que é bom conhecer, novos tempos virão, é essa questão de utilização do gás natural, que nós hoje chamamos simplesmente de gás encanado. E a aplicação do gás natural, que não é só para o fogão, como as pessoas pensam. Tem N aplicações. Então tem uma loja ali no Passeio Estela Maris, ao Gás Conforto. Lá você fica sabendo de tudo e vendo algumas aplicações, como micro-ondas, como um ofurô com gás encanado, como uma máquina de secar pratos, e por aí vai. Então, vale a pena conhecer. Lembrar que o bate-papo é feito naquele incrível Bodega do Sertão, que você entra e diz, estou no sertão, e semana sim, semana não, no Filé do Zezé, que também tiramos umas fériasinhas, mas já voltamos. Estamos lá no Filé do Zezé, e lembrando a vocês que está aberto para o almoço diariamente, e é o tipo de lugar bom para você ir almoçar, marcar um encontro, conversar, fazer acontecer, por aí vai. Voltamos já.